Jesus Cristo, Krishna, Lama, Omé, Jeová, Javé, Zuri, Kadek, Ateu, Ganesha, Shiva, Rama, Brahma, Já fez a sequência. Boa noite a todos. Esperamos que vocês estejam todos bem, melhor que a semana passada, mais felizes, mais alegres. Aqueles que não estiverem ficarão, né? Porque essa é a proposta das nossas lives, das nossas reuniões. É a gente fazer, como está escrito lá, né? Não sei se está escrito ainda, a esperança, a comunhão com Deus e o pão espiritual, né? Então, em 2005, quando vieram os amigos da Luz, que tem se intitulado e tem falado conosco, boa parte das nossas lives, eles usaram esse slogan, né? Que essas reuniões, elas dessem, que as pessoas saíssem daqui com esperança. Porque às vezes a pessoa vai e fala de coisas negativas, coisas da teoria da conspiração, enfim, as pessoas às vezes saem mais tristes de certos eventos do que alegres, elas saem mais fragilizadas do que saudáveis. Então a nossa metodologia, né, que foi cunhada e hoje já é orientada por esses amigos e outros, né, que antes de estar aqui em 2005 tinham outros amigos que estão conosco ainda hoje e que fazem parte das nossas lives também, né, também tem a mesma metodologia, a mesma linha de pensamento, que é que as pessoas que venham, elas consigam sair com esperança, não importa se é um problema de doença, se é um problema financeiro, se é um problema social, se é um problema emocional, se é um problema de fé, de ansiedade, não importa qual seja, né? Então a proposta nossa é nesse contexto de trazer a esperança, a comunhão com Deus e o pão espiritual. E com certeza, pelo menos as pessoas que eu tenho conversado, que têm falado conosco, né? Boa parte delas eu encontro depois em outros momentos. E elas me têm dito, né, e não só para mim, como para outros colaboradores aqui, que, nossa, eu saí bem, eu saí melhor, eu saí mais leve, eu saí confiante, eu senti que dá para passar, dá para resolver, que é o que a gente tem dito muito, né? Eu digo isso tanto aqui como às vezes no meu trabalho, para as pessoas que vêm procurar ajuda, né? Eu nunca vi um problema que não tenha solução para Deus. Pode ser o problema que for, todo problema que se você pensa, para Deus tem solução, né? Pode não agradar o ego da gente às vezes, mas que tem solução, tem. Então, partindo dessa premissa, né, que todos os problemas têm solução, não importa qual seja o problema que vocês têm, vocês que estão aqui, vocês que estão em casa, agora aqueles que vão começar a nos ver um dia depois, por conta que a live não vai ser mais transmitida diretamente, né, ela vai ser melhorada para subir no outro dia com uma qualidade maior, né? Mas mesmo assim, pode ter certeza que independente de live, sem live, Deus vai estar lá com você. Não precisa da live para Deus estar lá. Deus está lá com ou sem live, né? É quinta-feira à noite, agora não posso assistir a live, eu gostava tanto. Senta na sua casa, pega, se quiser, um livro, uma música, ou se não quiser nada, senta num cantinho lá e pergunta: Deus, o Senhor está aqui? O que o Senhor tem para me falar hoje? Em particular, porque está só você e Deus ali. Entre aspas, porque Deus, né, Jesus diz claramente, eu e o Pai somos um. Então todas as consciências crísticas e Deus são um. Nós temos falado várias vezes aqui para vocês que a nossa forma de expressar para vocês, ela é uma forma mista, podemos falar assim. Porque algumas questões são as quais eu mesmo falo pessoalmente. Parte delas, as que tangem as respostas que vocês trazem quando vocês vêm, e a gente acaba falando coisas o que vocês queriam, o que vocês precisavam ouvir, muitas delas são ditas pelos próprios companheiros, irmãos da espiritualidade, Deus, Jesus. Como nós já falamos, tem coisa que Deus faz, tem coisa que Jesus faz, tem coisa que os anjos fazem, tem coisas que os arcanjos fazem, tem coisa que os querubins fazem, tem coisa que os espíritos fazem, tem coisa que os homens fazem.
Então Deus tem serviço para todo mundo. E quando a gente se dispõe a um processo de iniciação, é o nome mais apropriado que me vem à mente, então a gente abre as portas para que esses seres, dentro da necessidade de cada um, possam usar-nos como instrumento para aliviar a ansiedade, o medo, a dúvida, a dor, a tristeza, a fragilidade, o medo, enfim, todos os sentimentos hostis que atormentam as almas dos homens que ainda não aprenderam a permanecer em Deus, que ainda não aprenderam a amar intensamente e primeiramente a Deus. Porque aquele que consegue amar a Deus verdadeiramente, as contingências da terra já não os amedronta mais. E nós vamos aproveitar nessa noite, continuando o raciocínio da penúltima live, da última, da semana quinta-feira passada, e a de hoje, para que, da forma mais simples possível, nós possamos entregar para vocês uma compreensão da familiaridade que vocês podem ter com Deus, se vocês quiserem, se vocês permitirem, reconhecendo que não precisa ser nada místico, não precisa ter dons espirituais, não precisa, é só você querer. A prioridade da sua vida é querer Deus, porque enquanto você tiver outras prioridades, Deus vai falar assim, então bom, enquanto você tem coisa importante para fazer, vai fazendo suas coisas importantes. Na hora que você não tiver coisa importante e eu for mais importante, daí eu vou fazer parte da tua vida. E não importa a intelectualidade, o grau de universidade, se tem, se não tem, o grau de mediunidade. Porque se tem uma mediunidade a qual nós devemos valorizar, é a mediunidade do amor. Ah, é porque esse aqui tem mediunidade de cura, de xenoglosia, de psicofonia, de psicografia, de sinestesia. Mediunidade é do amor. Essa é a verdadeira mediunidade. Essa é a melhor mediunidade. Entende? Quer perguntar alguma coisa? Não, tô. Então, só pessoal, ouvindo. aproveitei e pedi para... Aproveitamos, porque como eu falei para vocês, seria incoerente da minha parte, ou desonesto da minha parte, se eu falasse para vocês, o eu. Talvez alguns até se incomodem de eu estar falando nós. Mas eu me lembro novamente de uma fase que eu comecei a ter minhas experiências espirituais. E eu fiquei até meio confuso como lidar com isso, porque falar que era X, Y ou Z entidade, algum tempo atrás, o tempo que eu tinha cabelo preto na cabeça ainda, né, Sérgio? E aí eu estava vendo uma matéria do Chico Xavier, e ele fez a mesma pergunta para o Emmanuel. Falou, Emmanuel, mas eu escrevi lá um romance, não sei de que autor lá, e então eu estou chateado de colocar que é fulano de tal, uma pessoa importante. Como é que eu vou escrever um romance em nome? Vamos dar um exemplo aí, Machado de Assis, sei lá, né? Aí o Emmanuel falou para ele assim, foi você que escreveu? Ele falou, não. Eu falei, então fala, é verdade, quem escreveu? Eu falei, fulano. Né? Então seria desonesto da minha parte eu falar para vocês eu. Por quê? Porque talvez um dia eu proponhamos a falar para vocês um pouco como é esse cenário de estar nesse lugar, com todos esses seres amorosos o tempo todo, além de nos envolvendo, nos aquecendo, nos transformando, nos sustentando, nos alegrando internamente e exteriormente, se podemos falar para vocês, tendo essas mentes doces e dóceis, né? Nos inspirando o tempo todo as respostas mais transparentes possíveis, mais claras possíveis e mais terapêuticas possíveis, porque nós estamos falando aqui em nome da saúde da humanidade. Então um dia a gente vai falar um pouco para vocês desse cenário, como é. Eu já disse de uma forma bem reduzida
É como se a gente tivesse sentado aqui e tivesse, sei lá, centenas de painéis coloridos na frente e a gente fosse falando aquilo que está nesses painéis, nessas pinturas, né? Por isso que eles usam muito esse termo, nós vamos pintar para vocês, né? Então, a gente vê esses painéis e vamos falando sobre o que estão neles. Às vezes são realmente vozes mesmo, a gente ouve de uma forma muito clara essas falas, se podemos dizer, né? Essas intenções. E aí a gente vai falar um pouco nesse contexto, mas hoje a gente queria contemplar, que as pessoas possam reconhecer Deus nelas. Que nós possamos tirar da nossa mente aquela ideia minimalista ou de baixa estima, que nós não somos ninguém. Quem sou eu? Quem sou eu para falar com Deus? Quem sou eu para falar com os filhos da luz? Quem sou eu para falar com Bezerra de Menezes? Quem sou eu para falar com Jesus, com Maria, com Buda, com Krishna, né? Então, nós inclusive fizemos uma palestra sobre isso, falando sobre esse tema. Por quê? Nós precisamos mudar essa ideia enfermiça. Essa é uma ideia doentia. Essa é uma ideia de pessoas que não creem em si mesmo e nem tampouco em Deus. Porque se elas crescem e confiassem em Deus, elas saberiam que Deus disse: vós sois deuses. Então nós faríamos o quê? Honrar, não desonrar, honrar Deus em nós. Então nós vamos aproveitar as experiências que o grupo teve para transmitir a vocês que estão aqui, que fazem parte, vocês que estão nos vendo nas lives, e vocês que vão vir amanhã, que às vezes a pessoa está em casa, mas eu estou sozinho em casa, eu não tenho força para orar. Se você não tem, peça para esses seres, para esses anjos, para Deus, para Jesus, para que eles possam manifestar em vocês, para que eles possam fazer o que nós vamos tentar transmitir para vocês nessa noite de hoje. Nós já tentamos nas últimas 2 lives, quem quiser pesquisar depois. O tema é meio que uma sequência para que aquilo que eles disseram em uma outra live, que nós viemos para acender a luz dentro de vocês. E o que nós estamos falando hoje é exatamente as pequenas luzes que foram acesas dentro da Sônia, dentro da Célia, dentro da jovem senhora. Se ela quiser depois falar o nome dela, ela pode falar. Adriana. São luzes que conseguiram ser acesas através do nosso estímulo, através do nosso amor. E que inclusive nós vamos fazer uma pequena parafraseado, e talvez a gente consiga inserir nesta mesma live, senão nós faremos uma outra, na próxima talvez, que nós estamos muito felizes. Vários de vocês têm sentido a nossa presença. Alguns têm sentido uma alegria, outros têm sentido alguns espasmos de paz, alguns espasmos de tranquilidade, né, Júlio? Parece que some tudo que está na frente, parece que fica o abstrato, mas um abstrato pacífico. Isso é nós em vocês. Isso é a hora que vocês permitem a nossa aproximação. Alguns de vocês nós temos visto que vocês têm chorado. Vocês sentem uma paz, uma alegria tão grande dentro de vocês. Vocês não conseguem ouvir as nossas palavras ainda. Ou melhor, vocês não conseguem entender as nossas palavras. Ou melhor, vocês não conseguem entender o nosso sentimento. Porque é de uma vibração diferente da que vocês são acostumados. Por isso vocês choram. Por isso alguns ficam em estado de torpor. Observe, nós temos visto em vocês. Existem outros que sentem pequenos aquietamentos. A pessoa sente só um aquietamento. De repente ela volta para a agitação dela. Então nós queremos falar um pouco sobre isso de vocês. Para vocês, como é isso, e aí nós vamos abordar, até se algum de vocês quiserem, aqueles que têm tido essas experiências. Nós não vamos nomear pessoas individualmente para que elas não fiquem consternadas com isso. Mas nós gostaríamos que você falasse, Célia, como é que foi para você, principalmente para você e para a Sônia, que, com todo respeito a vocês duas, nós ouvimos várias vezes de vocês: eu não sinto nada. Ou não?
eu não sinto nada. Que inclusive nós inspiramos que dissesse nesses momentos que vocês dizem, eu não sinto nada, de não deixar de lembrar que o Cristo não esqueceu de vocês quando ele disse, bem-aventurado é aquele que crê sem ver. Bem-aventurado é aquele que crê sem ver. Porque vendo é mais fácil. Agora aquele que crê, mesmo não vendo, é mais austero na fé. É mais imponente na fé. Não quero dizer que seja melhor ou não. Mas, principalmente vocês duas que tiveram essa felicidade, e como foi para vocês, como é, porque mesmo vocês não sabiam disso ainda, em vocês. Não sei se vocês conseguem compreender o raciocínio pelo qual nós não permitimos que ele fosse ajudar a Adriana, já que ela falou o nome dela, né? A tal ponto que vocês ficaram tratando dos espasmos mediúnicos que ela passou a ter por um período, até o ponto aonde a Adriana pudesse, ao invés de ter apenas os espasmos mediúnicos, ela passou a ter espasmos divinos. Se quiser sentar aqui, Adriana, pode sentar, porque a Sônia não quer sentar, mas você senta aqui, a gente vai conversando junto com você. Vem aqui, Adri. Porque nós vamos perguntar coisas. Não, mas nós vamos perguntar algumas coisas para você. Aqui, ó. Tem lugar aqui. Vem aqui do meu ladinho. Ela não quer vir, Hoje ela não quer. está fragilizada hoje. Então, se você quiser vir aqui, Também tá. aí você fica em silêncio, você fica mais perto de nós aqui. Então, mas você vai falar que está emocionado, não tem problema. Então, Célia, como que é para você? Se a Sônia mesmo daí, Sônia, se você quiser falar. Porque é importante, porque tem pessoas que pensam, eu não sou médium, eu não tenho isso, é sempre aquelas pessoas que têm, sei lá, algum nome, né? Tem dom mediúnico. E para vocês verem que não tem nada disso, porque a Sônia e a Célia, quantas vezes elas disseram, né? Eu não sinto nada, eu não sinto nada. Eu faço, mas eu atendo na maca, eu faço isso, mas eu não sinto nada. Então, quando elas vão lá e preparam, né? A Adriana, que estava tendo até apenas, que é uma das mais jovens colaboradoras do grupo aqui, assídua, né? Que ela usar o termo, acho que é a mais recente, né? Que está entrando no grupo dos trabalhos, que ela tinha apenas espasmos mediúnicos. E hoje, o que ela passou a ter? A manifestação divina dentro dela. A manifestação de Deus, de nós, porque é nós em você. Quando você chora, Adriana, é nós. Se você sentasse aqui nesse lugar, você não ia conseguir falar. Nós já falamos isso várias vezes para vocês, né? Dentro dele aqui, ele foi por um longo tempo, e há um esforço tanto dele como nosso, para nós podermos fazer com que isso saia de uma forma contida, equilibrada e atinja os objetivos. Mas há uma necessidade de um preparo para poder ter esse equilíbrio. Então, Célia, como que é para você? Então, é difícil de expressar assim, colocar em palavras, mas é um sentimento que para você ir ali, parece que é uma intuição, você vai, você conversa, vê o que o outro tem para passar, o que está precisando, e aquilo vai surgindo, né? E quando você vê isso acontecer e vê o resultado que deu, como que é isso dentro de você? Então, aí que eu falo para você que eu não sei, eu ainda não estou conseguindo me expressar, mas é uma alegria muito grande. Isso, Certo, é uma você alegria. sente uma satisfação que você estava ali, que você estava contribuindo com aquele momento, né? Mas e aquilo que a gente sabe que não é meu, Célia, físico. Sim. Que se eu, Célia, parar e pensar, eu não consigo. A Célia conseguiu ser o instrumento Sim, do trabalho. desses momentos, sim. Você conseguiu ser instrumento nosso, de Deus, da espiritualidade, de quem quer que sejam os nomes, Sim. para poder fazer, né? Então você reconhece que você sente alguma coisa, porque se você não sentisse nada, você não ia conseguir transmitir nada. Então, é aquilo que você vai, que eu falei agora. Se você for sentir alguma coisa física, você não sente, né? Mas é o emocional que move você para fazer tudo isso. Então, é uma coisa que vem
É um forno que assa sem estar ligado. Sem estar ligado, exatamente. Porque agora há pouco estava um forno aqui. Tá. Agora deu uma amenizada um pouco. É. Lembrei da Simone aquele dia, que falou que estava muito quente aqui. Nossa, deu um quenturão assim. Os espasmos. Somos nós em vocês. Somos nós. Nós vamos falar depois. Então, hoje provavelmente nós não vamos ter tempo. Mas nós vamos fazer uma palestra depois sobre isso. Como nós estamos felizes de podermos estar lentamente, na medida de cada um, na medida da capacidade e sensibilidade de cada um. Porque é importante vocês entenderem, inclusive, pelo que aconteceu. Cada um de vocês estão num estágio. Então, às vezes, né? Tem laranja que amadurece primeiro no pomar. Sim. Tem a outra que amadurece no meio, no período, no meio. Tem a laranja que amadurece por último no pomar. Né? Então, o despertamento espiritual também, ele tem alguns trâmites, não vamos entrar no detalhe, porque falaremos isso em outro momento também. Mas ele segue uma ordem. Mas o que nós mais queremos é que vocês que estão aqui falem sobre isso para vocês, para que as pessoas possam reconhecer isso nelas. Como disse a Sônia, que pode reconhecer que também, mesmo você não sentindo nada, você pôde contribuir para essa mudança dela, que vocês foram o canal, que vocês foram um instrumento. Consegue reconhecer isso? Consegue reconhecer? E eu pergunto para você, qual a diferença dessas pessoas que estão aqui, as pessoas que estão nos vendo em casa, as pessoas que vão ver isso amanhã? Qual a diferença dessas pessoas com você e a Sônia? Tem diferença, né? Acho que é só permitir, né? Isso, permitir. Usar um termo que nós usamos várias vezes. Vocês precisam aprender a sair da frente. Sair da frente. Então vocês aprender a sair da frente. E como nós falamos, não esperar ou acreditar que Deus vem. É vocês começarem a reconhecer que Deus se levante dentro de você. Não é que Ele venha de algum lugar, mas é que Ele se levante dentro. Porque Ele está dentro de vocês. Nós já falamos, Ele está na membrana do DNA de vocês. Ele está na parte multidimensional do DNA de vocês. Nós fizemos uma palestra falando assim, para que vocês tirem a mordaça da boca de Deus, para que Ele se levante e fale através de vocês. Não através dos líderes. Nós falamos para vocês que nós queremos vir aqui um dia e não estar aqui falando através de vocês ou dele. Nós queremos estar flutuando e vendo vocês falar do Deus, o dos seres da luz que está dentro de vocês. Porque vocês são capazes de fazer isso. Vocês foram feitos para isso. Vocês não foram feitos para comer arroz, feijão e reproduzir. Não. Vocês foram feitos para a luz. E é isso que nós estamos preparando vocês. Para virmos aqui um dia e ficarmos talvez flutuando, bamboleando, e vendo vocês falarem com autenticidade, com propriedade, honrando Deus em vocês. É para isso que nós estamos aqui, acendendo essas luzes, que alegremente todos nós, o Criador, de poder ver a luz se acendendo dentro da Sônia, dentro da Célia. E para a Adriana, como é que foi, Adriana? Foi fantástico. Então, como que foi? Fala isso para nós. Não consigo nem explicar ainda, no momento não estou conseguindo falar. Mas foi, como eu disse pro irmão, aí eu estou me sentindo humana agora. Como? Eu estou me sentindo humana. Eu que sentia que era o quê, então? Não sei, é estranho, era uma Adriana e agora é outra Adriana, agora tá... E o que aconteceu? Agora tá aberto aqui, tá... É uma sensação... Então, mas o que aconteceu? Foi de eu ter visto a palestra, né? E aí o que aconteceu? Aí eu vi que vocês desenharam para mim. E o que foi desenhado para você? Foi desenhado o Deus.
Né? Que, nossa, E como que se fala de tá Deus? ali o tempo todo, só que a gente não consegue enxergar. Né? Ele fala, ele tá ali, mas aí você vai, você corre, você faz, você trabalha, você faz tudo, e de repente, né, você fala assim, ele encheu assim, Preencheu. preencheu. E como é sentir a presença? Ah, é muito boa, muito boa. Eu não sei explicar. Não Eu sabe estou dando explicar. risada já, né? Eu fiquei muito feliz. Não sabe explicar. É isso. Porque é difícil explicar, né? É muito difícil, muito difícil. Muito difícil. É o que vocês ouvem, todos os que vocês pesquisarem na internet, pessoas que conheceram Deus, pessoas que tiveram com Jesus, com a mãe, ou com os filhos da luz, ou com outros seres nomeados aí da esfera divina, é o que ela falou. Não tem como explicar. Não tem. A linguagem humana não tem palavras, não tem terminologias que contemple esse estado. Do que é esse estado, Adriana? É diferente, eu não consigo. Não tem como falar. Não tem. É um estado que não tem como falar. É um estado que eu não Se falar que é tive bem-aventurança, É. se falar que é um estado de solicitude, se falar que é um estado de... Qualquer nome que vocês achem para isso. É muito, muito, muito mais que isso. Quando vocês sentem o amor de Deus em vocês. Porque nós estávamos estávamos é uma forma que vocês usam. E nós já dissemos várias vezes. Nós não estamos, nós somos em todos os lugares. Né? Que quando ela conseguiu sair da frente para que nós entrássemos no coração dela, se podemos falar, agitássemos o coração dela e disséssemos, Deus está com você. Deus é com você. Nós somos com você. O que você fez no momento? Eu fiquei assim, muito feliz. Eu falei assim, gente, é que eu falei, ele estava aí o tempo todo e eu não estava vendo. É isso. E você consegue saber que apenas você, Sim. naquele momento, você, de alguma forma, você deu permissão. Que daí que eu usei a expressão, né? Porque, tipo, o filho lá, ele sempre falava para mim, não, mas é assim, eu não conseguia enxergar, né? Aí até eu falei, porque daí eu conversei com ele, eu falei assim, eles desenharam para mim, foi o desenho. Foi a pintura. Porque foi isso, né? Porque fala, não, tá ali, é ali, mas eu não conseguia. Daí eu senti, preencheu, sinto que eu tô preenchida agora, que meu coração tá preenchido. Aprendeu a abrir o coração? É. Por isso que nós falamos para vocês, abram vossas mentes, abram o coração de vocês. Digam para Deus, verbalize em voz alta se vocês quiserem. Deus, eu dou permissão. Eu dou permissão. Mostre para mim o que eu preciso fazer. Mostra para mim o que eu preciso saber. Para que a luz divina se levante dentro de vocês. E como ela disse, é uma forma dela se expressar. Que agora ela se sentiu humana. Porque você não sabe o que você era antes. Depois você arruma um nome para dar. Você fala assim, antes eu era tal e agora eu sou humana e inteira e completa. Eu sou humana e divina. Eu sou humana e divina. E como que você fez na quinta para você novamente abrir o seu coração para que nós pudéssemos acessar você novamente na quinta passada? Como é que você fez? Eu fiquei em paz. Aprendeu? Não precisa chorar, não. Fique em paz. Deus é a alegria. Deus... Mas eu estou emocionada. Então nós estamos fazendo esse bate-papo para vocês que estão aqui, para quem está em casa, para quem vai ver isso amanhã.
que Deus não faz acepção de pessoas. Deus quer todos os que querem. Nós já falamos isso anteriormente. O que o Cristo disse lá no Calvário: Pai, eu entrego o meu espírito. Porque nós já dissemos para vocês que Deus não pode tudo. Deus pode quase tudo. Deus não pode tomar à força a alma de vocês, o espírito de vocês. Deus não pode obrigá-los a ser fiel a Ele, a amá-lo. Essa parte Ele espera da humanidade. Então, se você não entregar de vontade própria, com as mãos próprias, com os sentimentos próprios, Ele não pode tomar força, porque Deus deu o livre-arbítrio. Se Ele tomasse a força, Ele seria um ditador, mas Deus não é um ditador. Deus é amor. Então, se vocês não fizerem esse gesto de entregar a alma para vocês a Deus, de saírem da frente com o ego de vocês e permitir que Deus se levante, que nós nos levantemos dentro de vocês, porque nós também somos uma extensão de Deus, da mesma forma que vocês também são. Nós já dissemos isso aqui. O Cristo disse: eu sou a luz do mundo, e vocês também. Jesus é a luz do mundo, mas vocês também. E é para ser a luz do mundo daqui para frente, porque o mundo vem, embora o Cristo tenha dito isso há 2000 anos atrás, a humanidade ainda vem mergulhada na escuridão, porque o ser humano não reconheceu que Deus está dentro dele, que Deus está dentro dela. O que você falou? Que agora você viu que eu estou me sentindo humana. E que Deus sempre esteve Aqui dentro. Que Deus sempre esteve aqui. Ela só não sabia. Tinha uma cortina ali. Tinha uma cortina, tinha uma barreira, tinha um muro, tinha um impedimento. Usar a fala do Satya Sai Baba. Quando perguntavam para ele: você é Deus? Ele dizia: sim. E vocês também. Só vocês não sabem que são. Essa é a diferença. Então o nosso trabalho de acender a luz dentro de vocês, que já acendendo, vem acendendo dentro de várias pessoas do grupo, por isso nós vamos falar no outro dia sobre esse tema, que nós temos e queremos falar disso para animá-los. A hora que vocês sentirem uma presença, a hora que vocês sentirem esse espasmo, Júlio, se vocês sentirem aquela vontade de chorar e você nem sabe por que você quer, você está tão feliz, só quer chorar e chorar e chorar. É nós falando assim: calma, estamos aqui, tudo tem solução, não se apavore, não tem problema que Deus não consiga resolver, tudo tem solução. Viu, Sônia? Tudo tem solução. Tudo tem solução. Não tem problema que não tem solução. Nunca usam a palavra: agora está tudo perdido, agora não tem mais jeito. Não. O jeito é, às vezes, dessa forma. Tudo tem solução para Deus. E nós usamos o exemplo da Sônia, da Célia e da Adriana, que são pessoas que contribuem, mas que, como disse a Célia, vocês que estão aqui, vocês que estão em casa, não são diferentes. Mas eu não frequento um lugar, não tem onde eu vá, que tem essas lições. Então pegue as... Como que você se diz, que houve o start? Porque você se lembra que você estava conversando com ele um dia antes e ele disse o que para você? Um dia antes de eu... De você ver a live. Eu ver a live? O que ele falou para você? Aí eu esqueci. Não fique preocupado, é que a mente dele também tem suas limitações, é que nós conseguimos lembrar. Ele disse para você fazer o quê? Para você pegue a live. Sim. Assista a live ainda hoje. Isso. E você e a Célia. Aí eu falei assim, no caminho mesmo, eu já fui entrando em contato com ela. Aí ela falou assim: melhor, eu vou passar o telefone da Simone. Eu falei assim: tá bom. Ela falou: mas eu consigo, eu mando para você. Daí eu falei assim: não, eu vou entrar em contato com a Simone. Aí eu entrei em contato, a Simone já passou para mim e eu ainda acabei passando primeiro para ela. Daí ela falou: nossa, você ainda passou primeiro.
Daí eu falei assim, eu preciso assistir hoje, eu tenho que assistir hoje. E Para nós encerrarmos um raciocínio, nós vamos contar para vocês um fato que é do conhecimento dele e nosso. O grande amigo nosso, Paramahansa Yogananda, certa vez, um amigo dele ficou muito doente. E ele foi até o mestre dele e falou: mestre, meu amigo está mal. E o mestre falou para ele: vai lá, vai orar, ora para ele, pede por ele. E quando foi no final do dia, ele voltou novamente e falou para o mestre: mestre, o meu amigo está muito mal. E o mestre foi lá e dá tal coisa para ele, ora por ele. E quando foi no outro dia de manhã, o Yogananda voltou para a casa do mestre chorando, muito triste, embora o espírito já de uma certa envergadura, mas estava fragilizado pela morte do amigo. O amigo tinha falecido à noite e ele passou velando o amigo na noite. Quando ele chegou na casa do mestre, no ashram, chorando, o mestre falou: o que aconteceu? Eu falei para o senhor, meu amigo, ele morreu. O mestre falou para ele: não, mas você falou que ele estava mal, não falou que ele ia morrer. Por isso que eu não fui lá. Se você falasse que ele ia morrer, eu ia lá, mas falou que ele estava mal. Ele falou: não, mas ele morreu. O mestre falou: não tem problema, pega esse frasco aqui, deu um frasco de um recipiente, você pinga 7 gotas na boca dele. O Yogananda falou: mestre, ele está com o corpo duro, ele já morreu ontem à noite, nós velamos ele a noite inteira. Vai lá e pinga 7 gotas na boca dele. Como o Yogananda já conhecia bem seu mestre, ele foi lá e pingou. Na 7ª gota que ele pingou na boca do amigo dele, o amigo dele se levantou, viu que estava no velório, né? E retornou à vida normal. O Yogananda, muito feliz, muito alegre, foi correndo para a casa do mestre e falou: mestre, me dá um vidro desse para mim, porque assim que eu não ver pessoas que morrem, eu vou pingar uma gota na boca deles, para não morrer. Para não morrer mais ninguém, né? Se ele tinha o antídoto. Aí o mestre falou para ele: Yogananda, isso aí foi só um estímulo para você. Mas não foi por causa do líquido que ele sobreviveu. Foi por uma outra coisa. Porque o mestre do Yogananda já era um avatar iluminado e tinha poderes como muitos avatares têm. E por que nós estamos falando isso para vocês? Porque todas as pessoas têm um gatilho. Então, para a Adriana, foi a palestra. Nós trabalhamos, preparamos para que na palestra ela abrisse e nós impulsionássemos ao despertar da consciência dela. Para vocês pode ser uma música, para vocês pode ser uma meditação, para vocês pode ser olhar para uma criança, para vocês pode ser olhar para o céu, ouvir uma chuva, ouvir o que você viu que falou que o para-brisa estava embaçado. Não, estava olhando para fora na janela e simplesmente olhei para o nada. O nada, de repente, o nada. Então Deus é tendencioso quanto ao amor. Deus tem o jeito dele. Então, mas então eu vou pegar a live que a Adriana pegou. Não vai adiantar, não é isso, não é assim que funciona. Cada um de vocês tem a forma de vocês se comunicarem com Deus. A forma de vocês. Então peça a Deus, qual é a forma? Da Adriana foi a música. A live, aliás. Peçam. Em vez talvez de rezar, de fazer novena, e fazer promessa, e fazer tantas coisas às vezes que vocês fazem. Sejam objetivos com Deus, sejam claros. Usem o atalho, como diz o nosso querido Yogananda. Deus, mostra para mim como é que eu consigo fazer com que o Senhor se levante dentro de mim. Para que Deus não precise vir do céu, para que Ele se levante dentro de você, como Ele se levantou, como nós nos levantamos junto com Deus dentro dela. Porque é nós em Deus, Deus em nós, e nós em Deus nela. Como disse o Cristo, eu e o Pai somos um. Quando Ele faz a oração do capítulo 17 da Bíblia de vocês, de João,
Ele fala: Pai, eu quero estar contigo como eu estava antes da criação do mundo, e quero também que todos eles estejam, que é todos vocês, para estar com Deus, para estar com Cristo, para estar conosco. Então peçam para que Deus mostre para vocês. Talvez vocês ouvirem uma música, talvez você pedir perdão para alguém que você não consegue se entender muito bem com essa pessoa, talvez você ir ajudar uma pessoa que está passando fome, talvez ir atender uma pessoa de rua, porque Deus pode falar isso para vocês. Vai lá e perdoa uma pessoa que prejudicou você. Vai lá e ajuda aquela pessoa que está precisando de ajuda. Então, se vocês quiserem, crianças, filhos de Deus, almas queridas, esse trabalho vai continuar. Nós queremos acender a luz dentro de todos vocês, para que, como disse a Adriana, vocês se sintam pessoas iluminadas. Você se sente uma pessoa iluminada, Adriana? Então falei, eu me sinto uma pessoa iluminada. Eu me sinto uma pessoa iluminada. E agora, como que é? E a minha casa está iluminada agora. E onde que é a igreja? É aqui dentro. Aí, Eu estou bem, lá, a minha casa está iluminada. Onde eu estou, eu sinto que está leve e iluminado. Até no meu serviço, que é meio... Eu sinto que tá claro. Tá. Então você consegue saber que você é uma pessoa iluminada. Sim. Que Deus está dentro de você. Sim, eu cheguei em casa hoje e eu vi minha casa toda linda, toda iluminada. E aquela ideia que você dizia que talvez você fosse, o seu trabalho seria tirar papel da maca. Sim. E agora? É mais fácil. Porque eu imaginava, eu já estou trabalhando, né? Porque o Fio sempre falava, não, vô, você vai trabalhar, mas eu estou trabalhando, vó. Mas o vô não sou eu de cabelo branco, não. O vô é uma entidade que trabalha com eles. Aí o vô falava, vai lá trabalhar. Daí eu falava, tá bom, né? Mas eu vou tirar o papel da maca. Sempre precisava de alguém. Exatamente. Então repita 3 vezes. Eu sou uma pessoa iluminada. Eu sou uma pessoa iluminada. 3 vezes. Eu sou uma pessoa iluminada. E eu sou uma pessoa iluminada. E que todos vocês sejam iluminados. E que todos vocês possam falar isso do fundo do coração para vocês. Eu sou uma pessoa iluminada. Porque Deus se levantou dentro de mim. Uma boa noite a todos. Muita paz, muita luz. Amém? Amém e amém.